Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mindset Exponencial. Aqui nós discutimos, analisamos e comentamos histórias e práticas que nos levam a alcançarmos resultados exponenciais em nossas carreiras. Eu sou Roberto Arteiro e hoje, o tema de hoje é o que o filme Matrix nos ensina sobre como ser um profissional exponencial. E a gente vai começar essa nossa discussão de hoje, né, sobre essa analogia com o filme The Matrix. Não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, mas não se preocupa se você não assistiu. Vamos comentar aqui, explicar, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que nos seguem aqui, profissionais da área de tecnologia, com certeza não só devem ter assistido, como assistido mais de uma vez a saga do Neo e da Trinity e do Morpheus ao longo dos episódios que tiveram na trilogia de Matrix. Primeira coisa que eu queria, antes de começar a abordar o tema, eu queria dizer para você que ainda não nos segue aqui no canal, aproveita agora, se inscreve no nosso canal, segue, né? Passa a seguir ele aqui, o nosso perfil, o nosso canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário lá no final e se você gostar desse vídeo, compartilha ele com os teus amigos, com os amigos seus da área de tecnologia que possam também, com certeza, gostar desse conteúdo aqui. Então vamos lá, vamos começar repercutindo aqui nessa nossa brincadeira de hoje aqui sobre esse tema. Vamos primeiro definir o que é um profissional exponencial. Quando a gente fala de ser um profissional exponencial, de ter resultados exponenciais, obviamente a gente está falando de conseguir gerar entrega muito maior do que a média dos profissionais. Muitas vezes, 5, 10 vezes mais, com menos recursos. Ou seja, eu consegui em menos tempo produzir muito mais resultado. E por que isso é importante, né? E a pergunta que você pode fazer, será que eu preciso ser exponencial? Eu quero dizer para vocês que hoje, cada vez mais, o mundo nos paga, não necessariamente por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós aprendemos, mas sim pela quantidade de problemas ou pela complexidade dos problemas que nós conseguimos resolver e, principalmente, como nós conseguimos resolver esses problemas com a menor quantidade de recursos e de tempo necessário. Então, se a gente aprende a ser um profissional exponencial, a gente consegue resolver problemas mais complexos com muito menos tempo, muito menos esforço e recurso envolvido. Para isso, obviamente, a gente precisa desenvolver um mindset diferente. A gente precisa ter técnicas, a gente precisa aprender métodos, a gente precisa buscar formas que aceleram a produção de resultados naquilo que nós fazemos no dia a dia. Eu trouxe alguns pontos aqui chaves, e aí você pode me perguntar, né, quais são os desafios que um profissional da área de tecnologia tem para se tornar um profissional exponencial? A grande questão é que um profissional exponencial, ele precisa estar o tempo inteiro adquirindo habilidades, aprendendo coisas novas, porque efetivamente ele está vivendo, nós vivemos hoje um mundo da era exponencial, um mundo onde o conhecimento é absolutamente líquido. Um grande filósofo, né, e pensador polonês, Zygmunt Bauman, ele define o conceito do que ele chamou de modernidade líquida. Ele disse o seguinte, nas obras, que ele tem mais de 50 obras, ele já morreu desde 2017, mas ele definiu esse conceito de que o mundo cada vez mais é líquido, as coisas não são feitas para durar. E quando ele definiu o conceito de modernidade líquida, ele definiu algo que para a gente na área de tecnologia é absolutamente verdade e conhecido. Ele disse que a única coisa permanente dentro do mundo atual é a mudança. E a única certeza é a incerteza. Então, quando a gente olha para essa definição desse filósofo, desse sociólogo, o que a gente vê? A gente vê a expressão exata do que acontece hoje no mundo da área da tecnologia. Ou seja, cada vez que nos deparamos com necessidade de estar continuamente aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, quanto mais conhecimento a gente adquire, cada vez menos a gente sabe sobre as coisas, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito maior do que nós temos capacidade
de absorver. Então a pergunta é, será que nós precisamos ser exponenciais? Se a gente quer ter resultados crescentes dentro desse mundo volátil, desse mundo líquido, nós precisamos aprender ou desenvolver métodos de como aprendermos a coisa certa na hora certa. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto-chave da discussão entre ser um profissional exponencial dentro da área de tecnologia. Porque como você vai entender tantas novas tecnologias, novidades, acompanhar tudo isso, aprender usando métodos tradicionais? Porque qual era o nosso método tradicional de aprendizagem? Nós vamos lá, estudamos, lemos, fazemos um curso, uma pós-graduação, fazemos uma certificação e aí a gente se habilita a um conjunto de conhecimentos, conseguimos aí um título, um diploma, um certificado, atestando que a gente tem capacidade, ou pelo menos que a gente tem conhecimento num dado tema, num dado assunto. E com isso a gente comprova a nossa habilidade e vamos ao mercado tentar aplicar isso para resolver problemas do dia a dia. Qual que é o grande desafio disso aí? É que quando a gente tem muito conhecimento sendo produzido, muitas novas tecnologias surgindo, mudanças o tempo inteiro acontecendo, a nossa capacidade de adquirir conhecimento, transformar esse conhecimento em habilidade, ou seja, em saber aplicar, implementar, adotar esse conhecimento para resolver problemas, cada vez menos nós temos tempo hábil para fazer isso. Porque quando a gente está começando a desenvolver habilidade, a gente tem que adquirir novos conhecimentos e a gente acaba desfocando da capacidade, do desenvolvimento da nossa capacidade de aplicar aquele conhecimento e nós passamos a adquirir novo conhecimento e assim a gente fica nesse turbilhão da infodemia, ou seja, a grande quantidade de informação disponível hoje no mundo e com isso a gente não consegue acompanhar. Então, o grande desafio hoje do profissional de tecnologia é conseguir acompanhar e dar vazão a essa capacidade de aprendizado, principalmente sair da mesmice de ser um profissional que conhece muita coisa, porém não sabe aplicar ou não tem experiência real de implementação, de aplicação daquilo que ele estudou. E viramos um profissional teórico. Como profissional teórico, o que acaba acontecendo? A gente não consegue gerar resultado e se a gente não consegue gerar resultados, a gente obviamente não é pago proporcional aos resultados, né, àquilo que a gente não está produzindo. Então, lembre-se, tem que ser profissional exponencial se você quer receber mais, fazendo menos, produzindo mais, com menos tempo e com isso recebendo mais, você precisa se transformar, né, e mudar o seu mindset. Muito bem. E o que o Matrix, né? O que o filme Matrix tem a ver com tudo isso aí, né? O filme Matrix, ele se passa dentro de um contexto, para quem ainda não assistiu, dentro de um contexto onde os personagens eles estão imersos num mundo virtual, conectados a uma inteligência artificial que controla aquilo que acontece na mente daqueles seres humanos incubados para gerar energia para essa inteligência artificial. Muito bem, então ele mantém aquele personagem, aquela pessoa, imergido dentro de um mundo virtual, dentro de um conhecimento. E aí, durante o filme, em algumas passagens, o Neo, né, que é o personagem principal, com a Trinity e tal, em várias situações eles vivem situações de perigo, situações de aventura e de ação intensa, e em alguns momentos eles têm problemas a serem resolvidos. Eles são, por exemplo, tem uma passagem onde a Trinity e eles estão fugindo de um local onde está tendo um conflito, e aí quando eles estão fugindo, ela se depara com a situação de que tem um helicóptero para ela pilotar, para que eles consigam fugir daquele local. Só que, e aí o Neo olha para a Trinity e faz assim, mas você sabe pilotar esse helicóptero? Ela olha para ele e faz, ainda não. E por que ele está dizendo ainda não? Porque naquele momento ela não tinha habilidade para fazer aquela ação ou resolver aquele problema, que no caso era pilotar a aeronave. E o que ela faz? Ela, obviamente a gente está falando de um mundo de ficção científica, ela simplesmente vai lá, detecta que ela precisa aprender, ela detecta, reconhece a aeronave, sabe que aquela aeronave é modelo XPTO lá qualquer, então o que ela vai? Ela vai lá no banco de conhecimento que ela tem, no banco de
habilidades que ela tem disponível dentro de um computador central e ela simplesmente carrega aquilo para a inteligência dela. Ou seja, ela gera uma carga de habilidade específica para resolver um problema específico. Ou seja, ela poderia ter carregado todos os tipos de aeronave na mente dela, sobrecarregado o sistema dela de memória, de recepção. Talvez ela não precisasse nunca, mas naquele momento, ela, diante da necessidade de resolver um problema, ela conseguiu ser generalista o suficiente para entender o contexto, entender o que ela precisava fazer e o que ela precisava aprender. E aí, com essa informação, ela foi buscar o conhecimento prático, para que ela absorvesse o conhecimento prático rapidamente e conseguisse rapidamente ter a habilidade de aplicar aquele conhecimento para, no caso específico, pilotar a aeronave. Então, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Isso tem outras passagens ao longo do filme que acontecem outras cenas parecidas. Ou seja, diante de um problema, o personagem tem um conhecimento generalista, identifica o que ele precisa aprender, adquire rapidamente aquela habilidade, se torna especialista naquele pedaço específico do conhecimento e aí sim ele consegue desenvolver aquela habilidade na prática, ele consegue obviamente resolver o problema e obviamente ele é beneficiado com isso. Então, quando o filme Matrix traz essa realidade, e eu pegando esse gancho para o nosso mundo de ser um profissional exponencial, o que a gente precisa, né? A gente precisa se perguntar e a gente precisa ser provocado e provocar a seguinte situação. Eu sou generalista o suficiente, ou seja, eu tenho acesso a conhecimentos superficiais de práticas, modelos, tecnologias, de tudo que está acontecendo. Eu consigo me atualizar com pouco esforço sobre tudo que está acontecendo, de forma a ter capacidade de discernimento, de diante de um problema, diante de uma situação onde eu preciso resolver. Exemplo, eu sou um gestor e eu preciso fazer um diagnóstico de uma área, eu sou um profissional na área de governança e preciso fazer uma análise de maturidade para fazer implementação ou compliance com uma nova legislação, por exemplo, a LGPD. Eu sou um profissional que estou trabalhando na área de segurança, na área de risco, e eu tenho um certo incidente e eu preciso fazer uma análise, né, um relatório de risco. Então, ou seja, de uma dada situação. Então, diante desses fatos, desses problemas a serem resolvidos, a pergunta que você precisa se fazer é: sou generalista o suficiente para conseguir, diante do problema, isolar o problema, buscar ou identificar quais conhecimentos eu preciso, adquirir habilidade, ter onde buscar essa habilidade, saber onde buscar a habilidade, adquirir essa habilidade rapidamente e aplicar naquele contexto para resolver o problema que está diante da gente? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Essa é a pergunta que a gente vem ajudando e vai ajudar você a resolver nesse canal. Então, se você tem interesse em se tornar um profissional com habilidade em fazer isso, nós vamos estar aqui. Nós temos vários programas que vão estar sendo lançados, onde nós vamos estar discutindo práticas, modelos, né, de como resolver problemas, onde o profissional de tecnologia, o profissional de gestão, de risco, de compliance, de governança na área de tecnologia, na área de inovação, na área de transformação digital, ele vivencia no dia a dia. E como sair dessas situações e como resolver esses problemas, a gente vai estar aqui trazendo em episódios específicos. Além de que vamos estar discutindo aqui nesse programa de Mindset Exponencial outras analogias, outras histórias de como se tornar um profissional exponencial. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa discussão, curte aqui agora, comenta e coloca aqui nesse vídeo assim, um comentário sobre qual vai ser a sua decisão. E aí, você está pronto para tomar a pílula vermelha que o Neo tomou e conseguir agora sim enxergar a Matrix, enxergar todo aquele conjunto complexo de conhecimentos para que você possa ter o discernimento de virar especialista naquilo que pontualmente você precisa e não mais estar perdendo energia, tempo em ser especialista em muitas coisas? Porque quando você faz hoje
uma pós-graduação, quando você faz hoje um curso, uma certificação, você acaba adquirindo conhecimento de muitas coisas, virando especialistas em muitas coisas. E quando a gente é especialista em muita coisa e a gente não pratica, a gente acaba não sendo especialista em absolutamente nada. Então, o grande desafio que eu deixo para vocês aqui responderem no comentário é: qual que é a decisão de vocês, né? Vamos ou não vamos ser um profissional exponencial com capacidade generalista e com habilidades especialistas? Então, se você gostou, curte aqui, segue a gente e até o próximo episódio do Mindset Exponencial.